Olá, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja com cada um de vocês. Este é o terceiro vídeo da série Encontros com Jesus. O texto de hoje nos leva a um dos encontros mais emblemáticos já registrado nas Sagradas Escrituras. Ele narra um encontro que revela que por detrás deste mundo visível, físico, palpável, há uma outra realidade, a realidade espiritual. Um encontro que mostra uma pessoa, um ser humano, um homem que, por causa da influência, da ingerência das trevas, ele perdera o controle de suas faculdades mentais e de sua identidade, passando a ser conhecido como o endemoniado de Gadara. O encontro deste homem com Jesus foi narrado por 3 dos evangelistas. O registro está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versos 28 a 34, Marcos, capítulo de número 5, versos de 1 a 20, e Lucas, capítulo de número 8, versos de número 26 a 39. Mateus, ele narra que este encontro, na verdade, foram com 2 endemoniados. Marcos e Lucas concentram as suas narrativas apenas em um dos indivíduos, aquele que eles consideram o mais violento deles. E eu quero te desafiar a ler e a estudar cada uma dessas passagens, pois os textos se complementam. Para a meditação de hoje, eu vou utilizar, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura do texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versos de número 1 a 20. Antes de ler o texto, eu farei uma breve contextualização dos momentos que antecederam este encontro. E à medida que formos avançando na meditação, eu recorrerei novamente à contextualização textual e à contextualização histórica, a fim de facilitar a nossa compreensão. Esse encontro, Marcos nos diz, se você der uma olhada no capítulo de número 4, que ele aconteceu em um dia em que a agenda de Jesus estava completamente cheia, abarrotada de compromissos. Marcos nos diz que Jesus ele passou o dia inteiro ensinando na região da Galiléia, e ele tem ali à sua volta dezenas, talvez centenas de pessoas ouvindo o seu ensino. E após um dia de exaustivo trabalho, ensino, ele mais uma vez rompe com as barreiras culturais, sociais, religiosas, ao desafiar os seus discípulos a pegar uma embarcação e atravessar para outra margem, para a região dos Gesarenos ou Gadarenos. Acompanhe comigo a leitura aqui, verso de número 1. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Veja que a narrativa diz que este homem, ele vivia em meio aos sepulcros. Lembra que logo aqui na introdução eu destaquei que para que esse encontro tivesse o desfecho que teve, Jesus ele teve que romper com vários preconceitos existentes da época. Então, para um judeu tocar num esquife era como se a impureza do morto viesse a comprometer a pureza dele. E um homem possesso que vivia em meio aos sepulcros, sem sombra de dúvida, na visão judaica, era considerado um homem imundo. E aqui então está a primeira lição dessa nossa reflexão de hoje, do encontro de Jesus com este homem. Mais uma vez a palavra do Senhor nos mostra que na busca pelo perdido, Jesus ele rompe com todo e qualquer preconceito. Todos já haviam desistido daquele homem. Preste atenção no verso número 3, diz assim: esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Veja, o que Marcos está narrando aqui é que Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem possuía. A sua família, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua dignidade, a sua paz, a sua decência. E essa possessão maligna conduzir aquele homem a ter um comportamento violento que provocava sua própria destruição.
Mateus, um outro evangelista, ele nos diz que este homem atacava as pessoas e que ninguém podia passar por seu caminho. Lucas nos diz que ele vivia nu, ora correndo pelos montes, ora esgueirando-se no meio de cavernas e de sepulcros. Como aquele homem, há muitas pessoas hoje atormentadas, inquietas, desassossegadas, vivendo nas regiões sombrias da morte, sem família, sem dignidade, sem amor próprio, ferindo-se a si mesmas e espalhando terror aos outros. Este homem, ele perdeu a sua humanidade, tornando-se um zumbi, uma fera, um problema para a sua família e para a sociedade de Gadara naquela época. Infelizmente, aquela sociedade, como a sociedade dos dias atuais, não souberem, não sabem lidar de maneira correta com a situação semelhante, com aquela situação. Veja, eles desistiram do caso daquele homem e consideraram uma causa perdida, um caso irrecuperável. E a solução encontrada foi a de tratá-lo como um animal selvagem. Tentaram prendê-lo, acorrentá-lo, mas de nada adiantou, pois todas as vezes que o prendiam com as correntes ou com os grilhões, ele os arrebentava. Muitos fecham os olhos e não se dão conta de que existe uma força maligna em curso na história, destruindo vidas, arruinando famílias, desumanizando e escravizando pessoas, roubando-lhes a dignidade, e por não compreenderem essa ação demoníaca, por não entenderem essa situação que só pode ser combatida com armas espirituais, que a Bíblia chama de poderosas em Deus para destruir fortalezas, vão tratando esses assuntos, essas questões dentro de uma certa normalidade. E aqui então está a segunda lição dessa nossa reflexão, desse encontro de Jesus com esse homem. Existem problemas que são de origem espiritual. Muitas pessoas têm visões extremas sobre esse assunto. Uns morrem de medo, de pavor, de sequer pronunciar o nome diabo ou Satanás ou os derivados destes nomes, por acreditar que esta figura tem um poder no mesmo nível ou muito próximo ao nível do de Deus. E a Bíblia nos ensina que não. Outros ignoram por completo, tratando a figura ou a situação do maligno como um conto, uma fábula ou ainda como histórias da mitologia. E uma das lições do encontro de Jesus com esse homem é: não subestime o mundo espiritual. É necessário reconhecer que existe um campo que transcende as coisas naturais e que envolve as manifestações da maldade. Precisamos entender que todos nascemos com a semente do pecado, com inclinações para o que é mal, mas ninguém nasce possesso. Pessoas ficam possessas. Aquele homem não vivera sempre naquela condição. O texto aqui, mais à frente, ele nos mostra que aquele homem tinha uma família e que de uma pessoa que tinha família, que tinha objetivos, que tinha um propósito, ele transformara-se em alguém que não tinha mais gosto pela vida, chegando ao ponto de viver em meio aos sepulcros, em meio ao cemitério. Veja, versículo de número 5 diz assim: noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Veja, noite e dia é o que diz o texto. Ou seja, esse homem não descansava, ele não tinha paz, ele não tinha descanso. Isso foi um processo de degradação, de deformação humana, foi processual. Quantas pessoas não percebem, mas por causa da cobiça, da mágoa, do ódio, da inveja, do desejo de vingança, por causa dos vícios e tantas outras coisas, de repente essas pessoas veem suas vidas virar de ponta cabeça. Você conhece alguém que perdeu o controle de suas vidas ou de sua vida para as drogas, para o álcool, para a maconha, para o LSD, a cocaína, a heroína, o crack, para outras compulsões, como o jogo, o sexo, a sedução sexual? Quantas pessoas que por causa de uma aventura perderam as suas famílias?
ganância, gente que pela sedução do dinheiro está dominado pela ilegalidade, por algo que as domina, as escraviza. Há exemplo das forças espirituais que dominavam o homem aqui, lá da cidade de Gadara. Multidões hoje vivem em sepulcros da autodestruição, sendo atormentados e perturbados por espíritos malignos, muitas vezes sem perceber. E aqui então está a terceira lição desse encontro de Jesus com esse homem para a nossa meditação no dia de hoje. O objetivo do maligno é distorcer a imagem de Deus na vida do homem. O processo de demonização tem por objetivo macular, corromper, denegrir a imagem divina construída em cada um de nós. Jesus nos disse que o objetivo de Satanás é roubar, matar e destruir. Aquele homem, o homem lá de Gadara, ele fora abandonado por todos até o dia em que Jesus Cristo veio ao seu encontro. E eu quero então aqui destacar algumas coisas para a nossa compreensão a respeito dessa iniciativa, a iniciativa de Jesus para que esse encontro ocorresse. Primeiro, o cansaço físico de Jesus. Ele era homem como eu e você. Ele passou o dia inteiro ensinando a multidão ali, às margens do mar. Segundo, era final do dia, já estava anoitecendo e ele iria encarar uma travessia que levaria mais ou menos de 3 a mais horas. Terceiro, a região a que ele se propôs a ir não fazia parte do território de Israel. Gerasa e Gadara faziam parte de uma liga de 10 cidades que juntas formavam o território conhecido como Decápolis, um território de gentios, um território de criação de porcos, um animal que era considerado impuro pelos judeus. Decápolis era separado do território de Israel pelo Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um enorme lago de água doce, formado por águas do Rio Jordão, e este lago ele tem cerca de 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Este lago também ele é conhecido como o Mar de Tiberíades ou o Lago de Genezaré. Marcos então narra que Jesus, durante essa travessia, ele dorme durante um período, mas que no meio da viagem ele é acordado pelos seus discípulos por causa de uma terrível tempestade. Isso está lá no capítulo de número 4. Então ele se levanta e repreende o vento e manda o mar se acalmar. Por que eu novamente recorri aqui a uma contextualização textual para você? É porque estes eventos estão correlacionados. Os discípulos, eles não sabiam da experiência que testemunhariam na margem do território de Decápolis. Mas aquela tempestade que se levantara ali no decorrer da travessia era uma clara resistência de oposição à pessoa de Cristo Jesus, à obra que Cristo Jesus iria realizar lá do outro lado. Se por um lado o objetivo de Satanás é roubar, matar e destruir, Cristo Jesus, ele veio para desfazer, destruir as obras do diabo e trazer vida e vida em abundância. E aqui está a quarta lição da nossa meditação de hoje, desse encontro de Jesus com esse homem. Jesus é a libertação completa de qualquer mal que conduz à morte física e espiritual. Se de alguma forma você está se sentindo impulsionado a se afastar do seu ciclo social, porque te machucaram, pela falta de diálogo, pela falta de perdão, falta de acolhimento, falta de compreensão e tantas outras coisas, eu queria que você prestasse atenção nisso. Independente do motivo que tem te levado a querer se afastar, não importa o motivo, lembre-se que os espíritos malignos impulsionavam aquele homem ao isolamento, ao cemitério, ao deserto social. Essa é uma das estratégias do inimigo, do maligno, mas Cristo Jesus te chama hoje para a comunhão. Volte-se para o Senhor Jesus. Marcos narra que os demônios não puderam resistir à aproximação de Jesus. Veja comigo o verso de número 6. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou
Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te por Deus que não me atormentes. Perceba que esses espíritos, apesar de atormentarem aquele homem, eles reconhecem uma verdade que os religiosos de plantão não reconheciam. Aqui na parte B do versículo de número 7 diz que eles dizem assim: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, o Deus Altíssimo. E após esse reconhecimento de quem Jesus era, naquele momento, então, Jesus faz uma das perguntas mais mal interpretadas na Bíblia. Veja, verso de número 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Veja, tem muita gente que utiliza isso aqui para querer fazer entrevistas com endemoniados. Jesus fez aquela pergunta apenas para mostrar que a resposta que viria estava relacionada, primeiro, ao contexto histórico, cultural daquela cidade, e para ensinar que a autoridade dele sobre os espíritos malignos independe da quantidade deles. O nome Legião não é um nome ou um termo utilizado para falar de seres sobrenaturais. Antes é um termo militar romano, que se refere a uma tropa ou um pelotão de infantaria e cavalaria de invasão, que naquela época era chamado de legionários. E essa tropa variava entre 2.000 a 6.000 soldados. Uma legião era a mais poderosa arma de guerra conhecida nos tempos antigos. Por onde eles passavam, eles deixavam atrás de si um rastro de destruição e de morte. Há estudos teológicos, aqui eu quero chamar a sua atenção, sérios, fazem uma ligação entre a libertação daquele homem a um recado claro de Cristo Jesus para o Império Romano daquela época, de que o reino de Deus havia chegado e que ele não era de opressão, mas ele era um reino de equidade, de justiça, de paz e de amor. É preciso lembrar essa contextualização histórica aqui. No ano de 64 a.C., esta liga de cidades, essas 10 cidades, elas foram subjugadas e ficaram sob o domínio do Império Romano. E havia ali, nos dias de Jesus, uma legião de soldados que carregavam no seu estandarte, nas suas bandeiras, a figura de um porco, como símbolo que os representavam como daquela legião naquela região. O historiador Flávio Josefo narra que no ano 30 a.C., o imperador romano Augustus deu a cidade de Gadara para o controle de Herodes, e que este agiu como um tirano contra os homens daquela cidade. E por causa disso, muitos, com medo da loucura do Herodes, se jogaram em precipícios no mar e morreram afogados. Consegue perceber a ligação? Voltando do contexto histórico para o contexto bíblico, Marcos, ele nos diz aqui, preste atenção no verso de número 11: uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploravam a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Veja, independentemente da ligação deste episódio aqui que está acontecendo com um contexto histórico que eu acabei de fazer para você, o fato é que, apesar de serem muitos, aquela casta diabólica de demônios ficou impotente diante da presença de Jesus, que com apenas uma palavra os expulsou e acabou, quebrou o cativeiro que prendia a vida daquele homem. E aqui então está a quinta lição dessa nossa reflexão no encontro de Jesus com este homem.
Não há casos perdidos para Deus. Não há ninguém que seja irrecuperável. Não interessa o que as pessoas acham ou o que elas falam a teu respeito, da tua situação, do teu casamento, dos teus filhos, da tua saúde, das tuas perspectivas de futuro. Não importa a sentença que te deram. Também não importa se a nação a qual fazemos parte é uma nação corrupta ou se ela está sob o domínio de opressores. Não há caso perdido para Deus. Não há situação que Ele não possa mudar. Ele tem, a palavra de Deus nos diz que Ele tem os príncipes e os governantes das nações na palma de suas mãos, e que até os demônios estão debaixo da sua autoridade. Eles são obrigados a se sujeitar à sua palavra. Verso de número 14 nos diz assim: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Primeiro é nos relatado a situação daquele homem, como que ele vivia, e agora aqueles homens vêm observar e percebem que ele está vestido. Jesus o vestiu. O mal expõe a nudez, expõe a vergonha, expõe a cicatriz, expõe as marcas. Jesus não. Aquele que vivia antes perturbado, correndo de dia e de noite, sem descanso para a mente, para o corpo físico, agora está quieto, está sereno, está assentado e vestido aos pés de Jesus. Ou seja, uma transformação completa. Jesus veio para restaurar o homem todo, a sua alma, o seu psiquismo, o seu corpo, o seu espírito. Porém, preste atenção a um detalhe aqui. No final do verso de número 15, nos diz que ao ver o homem nessa situação, já restaurado, já vestido, já em paz, sentado aos pés de Jesus, aqueles homens ficaram com medo. O sentimento desses homens revela que eles não sabiam lidar com a bondade do Senhor. Revela que eles não sabiam lidar com o perdão, não sabiam lidar com a compaixão, não sabiam lidar muito menos com um ato de amor. 1 João, capítulo de número 4, verso de número 18, nos diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo supõe castigo. Subjetivamente, para esse povo, era interessante eles terem a pessoa do gadareno ali, não liberto, mas como um endemoniado. Por quê? Porque a pessoa do endemoniado ali desviava a atenção de tudo o mais que estava errado em Gadara. A narrativa, então, nos apresenta algumas particularidades aqui, ou algumas peculiaridades bem estranhas. Porque no verso de número 17, Marcos narra da seguinte forma: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Veja, enquanto aquelas forças satânicas destruíam, aprisionavam aquele homem, ninguém tomou qualquer providência para resgatá-lo. Muito pelo contrário, colocaram cadeias neles. Ironicamente, no instante em que o vilarejo constata o prejuízo financeiro dos porqueiros, numa clara demonstração de que para eles os porcos valiam mais do que a vida humana, Jesus então é intimado a se retirar. Apesar de compreendermos que a atitude daqueles homens era absurda, infelizmente muitos hoje agem da mesma maneira. A nossa sociedade ainda produz gadarenos, produz em razão dos seus valores, da sua falta de misericórdia, da sua desigualdade social, da sua falta de temor a Deus, do seu materialismo, da sua ética distorcida. E da mesma forma, rejeita a Cristo Jesus. A preocupação com os interesses temporais tem suplantado qualquer consideração sobre a vida humana. Muitos diriam que não, mas ainda que não intencionalmente, as atitudes, as escolhas, as ações acabam demonstrando
que é muito comum coisificarmos as pessoas e personificarmos as coisas. E aqui então eu quero apresentar para você a 6ª lição desse encontro de Jesus com este homem de Gadara. Cristo nos ensina que uma alma vale mais do que o mundo todo. Não havia uma multidão em Gadara aguardando Jesus, na expectativa de que Jesus chegasse. Muito pelo contrário, a missão de Cristo era alcançar uma pessoa, o gadareno, ainda que este, na visão de muitos, era o mais desqualificado entre os homens para ter um encontro com Cristo Jesus. Alguém considerado como um caso perdido, alguém considerado como irrecuperável. Romanos capítulo de número 5, verso de número 20 nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Jesus. Veja que este encontro, ele termina evidenciando 2 tipos de atitudes que, em suma, representam bem todo o dilema que está diante de toda a humanidade. Verso de número 18, Marcos narra assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Olha que interessante. De um lado, nós temos um grupo de pessoas, um grupo de porqueiros, um grupo de cidadãos de uma cidade, exigindo que Cristo Jesus se retire do seu território. Do outro lado, nós temos um homem transformado, pedindo, suplicando, rogando ao Senhor para acompanhá-lo. E diante dos 2 polos, Jesus, ele não fica se justificando, ele não fica argumentando, ele não fica barganhando, ele não tenta mostrar os benefícios daquilo que ele fizera diante da rejeição da cidade. Ele segue o fluxo do processo, ele pega o caminho de volta para Galiléia. E aqui tem uma mensagem que todos nós precisamos estar atentos. A humanidade, ela está dividida entre esses 2 grupos aqui de pessoas. Cristo Jesus, ele estende o seu convite, ele estende a sua graça, ele estende o seu amor, o seu favor, o seu perdão, a sua libertação a todos os homens. Porém, nós precisamos tomar a decisão de segui-lo ou não. Não existe uma terceira via, uma terceira alternativa, não existe. E aqui então está a 7ª lição que eu quero ver com você desse encontro de Jesus com esse homem de Gadara. Toda pessoa transformada por Jesus deseja seguir a Cristo, como o gadareno aqui. O principal efeito da transformação de Deus na vida de uma pessoa é o seu desejo de seguir a Cristo. Porém, antes de partir, Jesus nos deixou mais uma lição, verso de número 19. Diz assim: Jesus não o permitiu, mas disse: vá para a tua casa, para a tua família e anuncia-lhes quanto o Senhor Jesus fez com você e como teve misericórdia de você. Muitos religiosos hoje criticariam a ação de Jesus. Principalmente aqueles que gostam de pensar em métodos, né? Diriam o seguinte: como é que o Senhor não permite que este homem te siga e ainda o manda sozinho para o meio de uma sociedade como a sociedade de Gadara? Isso é coisa que se faça a um novo convertido, Jesus? Perceba que não há incoerência no Evangelho de Cristo Jesus naquilo que ele prega e naquilo que ele vive. Só um tempo depois, Cristo pronunciaria aos seus discípulos uma palavra que marcaria a fé da igreja ao longo da história, mas que naquele momento da história, na história do gadareno, já estava ganhando vida. Qual frase, pastor? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Era Cristo que estava enviando, e quando Cristo envia, ele acompanha e garante o sucesso da missão. Segundo ponto a ser observado na rejeição do pedido daquele homem. Perceba aqui na fala de Cristo Jesus que para Jesus o primeiro local onde devemos transmitir o Evangelho é na nossa própria casa. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Evangelho
não é só discurso, não é só pregação, não é só ministração da palavra. Evangelho é o testemunho de uma vida transformada. Refazer a vida, reconstruir o lar, era a maior prova de transformação provocado pelas boas novas de Cristo Jesus na vida daquele homem. Por isso Jesus o manda de volta para o meio daqueles que viram mais de perto a sua miséria. Jesus pega este homem do qual todos tinham desistido, completamente arruinado, e o devolve à sua família, agora vestido e em perfeito juízo, livre das cadeias, livre das prisões, livre da violência e de todo tipo de ingerência maligna. Em outras palavras, Jesus ele está nos ensinando a valorizar as nossas famílias. Se nós dermos uma olhada, ele estava valorizando as famílias de Gadara na família daquele homem. A graça que alcançara um homem se estendia agora à sua família e consequentemente chegaria a outras. E aqui então está a 8ª lição desse encontro de Cristo Jesus com esse homem de Gadara. Cristo nos dá um novo sentido e um novo propósito na vida. Mesmo tendo sido expulso pelos gadarenos, Jesus demonstrou o seu amor para com eles, deixando-lhes uma testemunha viva do seu amor e da sua misericórdia. Marcos nos diz aqui, já no finalzinho, que através daquele gadareno, agora missionário, as 10 cidades que formavam a antiga Decápolis ouviu falar do amor de Cristo Jesus. Verso de número 20, ele diz assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Eu quero concluir essa reflexão lembrando que todo ser humano precisa de Jesus. A necessidade de Jesus não é apenas daqueles que estão numa situação igual ou numa situação parecida com a daquele homem. Ainda que seja uma situação como a daquele homem que a sua volta todos digam não tem mais jeito, Cristo Jesus ele afirma que tem. Jesus ele pode e ele quer transformar vidas. Ele ainda hoje vai às nossas gadaras atrás daqueles que estão acorrentados. Como está a sua vida? Você precisa de mudança? Volte-se para Jesus e Ele o receberá e o transformará e fará de você uma testemunha do seu amor e do seu poder. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe, que Ele te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Amém? Forte abraço, até o nosso próximo encontro, meditando nos encontros com Jesus.